É muito divertido, gostoso. Eu posso variar e fazer do meu jeito. O cabelo tá muito mais forte, mais saudável. Eu sou uma ex-careca. Não tinha risco. Era totalmente natural. Você deve estar se perguntando sobre o que essas pessoas no começo desta matéria estavam falando, não é mesmo? Mas antes, vamos fazer uma viagem. Na cidade de Houston, nos Estados Unidos, está localizado o Texas Medical Center, o maior aglomerado de instituições médicas e de pesquisa do mundo. É também em Houston que está localizado o Centro de Pesquisas Avançadas que vamos visitar para conversar com o doutor e cientista Jacob Van Dory, responsável por uma das equipes que desenvolveu um dos métodos mais seguros e simplificados de controle e reversão da calvície. A equipe do Dr. Jacob Van Dory tem dedicado seus últimos anos de pesquisa em desenvolver um composto de controle de quedas capilares menos agressivo ao corpo, uma alternativa aos medicamentos que encontramos hoje. Porém, o que descobriram foi ainda melhor. Durante esse período, descobriram um hormônio que é o maior responsável pela calvície. Descobriram também que esse hormônio é responsável pelos casos de câncer de próstata e outros distúrbios hormonais, tanto em homens quanto em mulheres. Porém, nesta matéria, vamos focar nos resultados que eles já conseguiram comprovar que estão diretamente ligados à calvície. O interessante desta pesquisa ocorreu recentemente, em 2012, ao descobrirem que de fato o nosso próprio corpo é capaz de combater e controlar esse hormônio, de forma totalmente natural, sem medicamentos, sem química e sem risco à saúde. Mas por que somente agora estamos tendo acesso direto a esse conhecimento? Essa descoberta vem causando alvoroço na indústria estética e farmacêutica, já que essa solução é muito mais prática, econômica e principalmente não causa os desagradáveis efeitos colaterais dos tratamentos disponíveis hoje no mercado. Isso é um grande avanço da ciência, então fique atento a esta matéria que preparamos para você. Quebrando tabus. Soluções naturais confirmadas pela ciência. Esse é Jacob Van Dory, responsável por uma das dezenas de equipes cooperadoras nesse projeto de pesquisa. Ele vai nos explicar sobre o principal fator que gera a calvície, sobre esse hormônio vilão e a descoberta que fizeram. Temos descoberto coisas incríveis. São coisas simples, mas que são capazes de gerar um maior resultado do que os tratamentos atuais. A solução estava bem debaixo do nosso nariz esse tempo todo. Perguntamos a ele como a calvície acontece. A calvície, ela acontece por dois motivos: por má circulação e pela obstrução dos poros capilares. Essa obstrução ou má circulação impede que nutrientes necessários para o desenvolvimento capilar cheguem para construírem uma nova raiz de cabelo. Descobrimos então que 94,7% das pessoas calvas analisadas possuem um desses dois fatores limitadores. Só que esses fatores estão diretamente ligados à falta de nutrientes específicos no corpo. Isso mudou todo o rumo da nossa pesquisa. Pela primeira vez se tinha plena convicção de qual caminho seguir nessa área. Perguntamos a ele também sobre o hormônio que é o vilão a ser combatido. Na nossa pesquisa, descobrimos o grande vilão dessa situação toda, o hormônio DHT. Ele é o principal responsável em gerar partículas obstrutoras, como comentei anteriormente. Ele cria uma barreira que impede dos nutrientes essenciais gerarem os fios. Isso seca esse vaso capilar, força que ressequem com o tempo, causando longos períodos sem qualquer atividade. Nos testes que fizemos, baseado em nutrientes comuns, atingimos resultados superiores aos resultados máximos que medicamentos que são vendidos hoje obtiveram ao serem testados antes de estarem disponíveis no mercado. Isso tem revolucionado a indústria. Para chegarmos a esses resultados, fizemos um cálculo baseado em riscos à saúde, tempo de resposta de tratamento e principalmente a durabilidade dos resultados. Por isso, sim, estamos muito satisfeitos com os resultados que conseguimos. O custo-benefício é muito grande. Foi então que determinamos que alguns nutrientes específicos têm o poder de atuar direto na glândula de desenvolvimento do hormônio DHT. Tudo ficou claro para nós. Precisávamos pesquisar na natureza os nutrientes que compõem um cenário perfeito de combate a essa produção de hormônio e com isso combateríamos a calvície. Questionamos se então com esses nutrientes realmente é possível ter resultados. Com os nutrientes certos, tivemos resultados incríveis em nossos testes.
tivemos resultados iniciais em apenas 14 dias, com a diminuição natural do sebo capilar, que é um dos fatores que mostram um descontrole nutricional no corpo e que influenciam no crescimento e manutenção dos cabelos. Em 30 dias, tivemos também resultados de primeiros fios em couros cabeludos que por anos estavam secos. E em grande parte dos testes realizados, obtivemos resultados expressivos em até 90 dias. É incrível, funciona e o resultado é duradouro. São fios fortes, saudáveis, bem diferentes dos resultados obtidos com tratamentos químicos. Perguntamos ao doutor sobre os atuais recursos contra a calvície e como ele vê essa revolução. O que descobrimos é algo muito importante. As pessoas que não sofrem de calvície acham que isso é apenas uma questão estética, mas não é. Uma pesquisa apresentada por um dos maiores centros especializados divulgou que uma pessoa calva tem 23% menos chances quando concorre contra uma pessoa não calva a uma vaga de emprego ou promoção. Isso se dá porque, segundo a pesquisa, 47% das pessoas entrevistadas apontaram que uma pessoa calva aparenta uma idade maior do que a real e também uma qualidade de saúde menor. Isso influencia diretamente na percepção que temos do outro. Essa pesquisa também apontou que pessoas calvas têm 18% mais riscos de términos de relacionamento amoroso e 29% mais riscos de desenvolver algum tipo de depressão. Em um mundo onde a estética vale mais do que muitas vezes a sua competência, o seu conhecimento, a sua capacidade e talentos, pelo menos num primeiro momento, isso é muito sério. Nossa missão é dar a essas pessoas uma chance de mudança e acreditamos que estamos conseguindo isso. Outra coisa maravilhosa que estamos alcançando é que agora as pessoas podem deixar de consumir medicamentos que causam diversos danos colaterais, como impotência sexual, infertilidade, feridas pelo corpo, risco de AVC, aumento arterial, fraqueza, vertigem e dependência química, que na minha opinião são situações muito piores do que ser calvo. Não faz sentido trocar calvície por uma impotência sexual, não é mesmo? Mas as pessoas estão cansadas de sofrer por causa da calvície e acabam muitas vezes colocando sua saúde em risco. Agora as pessoas podem ficar tranquilas, existe na natureza a solução para elas e estou muito satisfeito com o trabalho que conseguimos produzir aqui. Só tenho a agradecer à minha equipe, foram maravilhosos. Podemos hoje disponibilizar para as pessoas algo 100% natural, que elas sozinhas podem fazer. Perguntamos a ele se podia mandar uma mensagem para nossos amigos brasileiros. Vocês são um povo afortunado. Possuem praticamente todos os alimentos com maior volume de nutrientes necessário para esse tratamento, sem ter que importar nada de outros países. É incrível o Brasil, é naturalmente rico. Existem países que pesquisamos que possuem menos de 30% dos alimentos mais ricos nos nutrientes necessários de combate à calvície. Eles precisam importar para ter esses alimentos à mesa. Já o Brasil é o país com um dos maiores índices de produção local. Isso é maravilhoso e vocês são muito ricos. Você conseguiu acompanhar? Em resumo, podemos concluir que chega de medicamentos e riscos à sua saúde. A ciência já comprova a eficácia do tratamento 100% natural. Lembra das pessoas no começo dessa matéria? Você vai conhecer agora uma dessas pessoas que conseguiram combater a calvície através deste método. Eu devia ter uns 23 anos que eu me lembro que meus cabelos começaram a cair. No início eu achei normal, comum. Afinal, tem tanta gente careca que parece que é coisa do destino. Quando os primeiros sintomas apareceram, eu estava preparado para aquilo como se fosse uma força da genética. Eu realmente estava preparado antes que a situação se tornasse incômoda. Tudo mudou quando as primeiras piadinhas começaram a acontecer. Os amigos começaram a botar apelidos, quando o pai e a mãe começaram a perceber as entradas, os cabelos brancos. Isso começa a incomodar a gente, começa a afetar. Repetindo. Tudo incomoda. Eu comecei até a usar chapéu, coisa que eu não fazia, só para evitar aquelas piadinhas. Isso começa a machucar, a incomodar a gente. Sabe? Talvez quem nunca passou por isso ache que é bobeira, que é coisa de mente fraca. Mas sinceramente, quando você começa a ouvir tanto isso,
começa a apertar essas mesmas piadas, machuca. O pior é quando vinha um amigo dizendo que não tava falando aquilo pra incomodar, pelo contrário, tava querendo te alertar, falar que, não, tô vendo seus problemas, como se a cabeça não fosse minha, como se todo dia eu não visse meus cabelos caindo na minha frente. Eu vivia sob 3 sentimentos: irritação, frustração e mágoa. E isso acabou me levando a fazer coisas que a maioria das pessoas fazem, que é tomar uma atitude não muito inteligente. Eu era um cara inteligente, as pessoas sempre disseram isso pra mim, mas eu queria encontrar uma solução, resolver o problema de qualquer jeito. Aí eu comecei a usar qualquer medicamento que eu encontrava na internet. Eu posso até dizer que algumas coisas até funcionavam, mas no fundo, eu tava só gastando dinheiro com isso. E sem perceber que eu não tava só gastando dinheiro, mas também acabando com a minha saúde. Alguns medicamentos até davam certo, mas teve uma vez que eu tive que parar com esses medicamentos porque eles estavam começando a afetar o meu humor e também causar problemas de saúde. E eu acho que foi menos de um mês depois, eu já comecei a perceber meus cabelos caindo. Foi aí que eu percebi e comecei a usar a inteligência novamente, sabe? Afinal de contas, se um medicamento me obriga a ter que usar ele pro resto da minha vida para poder manter meus cabelos, não pode ser uma coisa boa, não é? Poxa. Eu lembrei de um parente meu, um primo, que ele é nutricionista. E aí ele começou a me falava, né, sobre como os nutrientes podem ajudar a resolver esses problemas de saúde, de nutrição. Claro que na época ele não entendia muito bem exatamente sobre isso, né, sobre esse tipo de medicamento. Mas eu resolvi pesquisar. Comecei a olhar na internet, procurar em sites, documentos, coisas do gênero. Claro que eu não achava nada muito certo, nada muito sólido, sabe? Tudo muito amador, incompleto. Foi aí, nesse momento, que eu acabei achando esse produto, esse tipo de alimentação revolucionário pra mim. Tá? Depois disso, minha vida mudou completamente. Eu me lancei para fazer o programa. Afinal, já tinha perdido tanto tempo com produtos que não deram resultado. Já tinha gasto tanto dinheiro e tempo, além da minha saúde, com coisas que não funcionavam, que afinal de contas, o que eu tinha a perder? Não tinha risco. Era totalmente natural. Ao contrário dos outros métodos, fazia sentido. Era mais barato do que a maioria dos métodos que deram algum resultado. Eu passei um tempo estudando sobre o assunto e não tinha... sabe aqueles vídeos com uma pessoa que trouxe um produto revolucionário? Não, nada disso. Na verdade, eu até acho engraçado quando as pessoas acreditam nesses comerciais. Eu li sobre o assunto, vi matérias, entrevistas, documentários, tudo ali tinha uma lógica. Aí eu apostei e comprei. Olha, existe um eu antes e um depois de comprar esse produto. Minha vida ficou muito melhor, sabe? É totalmente natural e com base na alimentação, assim eu comecei a dormir melhor. Eu percebi que a minha saúde estava em melhor condição, mas eu vivia resfriado, sabe? A minha imunidade era super baixa. Agora não, eu me sinto mais saudável, me sinto mais disposto. E, sem contar que meu cabelo tá muito melhor. tá mais firme, mais saudável. Eu realmente posso dizer que esse tratamento é fantástico. Se eu pudesse... Vamos lá. Se eu pudesse recomendar, eu diria pra você, vale a pena. Se você se comprometer de verdade com esse tratamento e acreditar, ele vai dar resultado. Afinal de contas, o que você tem a perder, não é mesmo?
pior que pode acontecer é você ficar mais saudável.